Para julgamento, o único item desta pauta. Da relatoria do eminente ministro André Mendonça, registro de partido político número 0600-684-90, procedente de Brasília, sendo requerente partido Missão Nacional. É um requerimento formulado pelo Diretório Nacional do Partido Missão, no qual se solicita registro e homologação de seu estatuto e do respectivo órgão de direção nacional. Haverá sustentação oral do Dr. Arthur Luiz Mendonça Rolo, fará em nome do requerente, Partido Missão. Eu indago do senhor advogado se dispensa a leitura do relatório. Então, neste caso, concedo a palavra ao senhor pelo prazo regimental. Excelentíssima senhora ministra presidente do Tribunal Superior Eleitoral, senhoras ministras, senhores ministros, senhores e senhoras serventuários da Justiça, advogadas, advogados, o Raul Seixas, eu serei breve na sustentação oral, já adiantando para Vossa Excelência. Raul Seixas dizia o seguinte, que o sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só, mas o sonho que se sonha junto é realidade. Então, esse sonho de formação de um partido político começou com jovens que, num determinado momento de suas vidas, sentiram a necessidade de deixar suas casas, o conforto dos seus lares, para buscar melhores condições para o país. Esses jovens, eles fizeram manifestações, galgaram os espaços políticos, mas se deram conta de que, se não formassem um partido político, esse sonho não seguiria adiante. Então, esses jovens aumentaram esse grupo para cerca de 2.000 coletores que coletaram, excelências, mais de 590.000 assinaturas em 1 ano e 8 meses, nas 27 unidades da federação. Isso é muito além daquelas 547.000 necessárias. Houve aí engajamento da militância, transparência na formação do partido e, em virtude disso, foi pequena a perda de assinaturas. Normalmente a perda de assinaturas é consideravelmente maior. Nos autos tem a certidão do Núcleo de Gerenciamento de Sistemas e Dados Partidários, que atestou que foram coletadas aí, naquele momento, hoje já passaram de 590.000, 577.999 assinaturas, o prazo foi cumprido. Parecer da Procuradoria Geral Eleitoral favorável à aprovação do partido, salienta que o requerente cumpriu a fase administrativa, atendeu às exigências necessárias, registrou diretórios em 10 unidades federativas, 9 estados e no Distrito Federal. E um aspecto importante, excelências, nem nos juízos eleitorais, nem nos tribunais regionais eleitorais e nem nesse Tribunal Superior Eleitoral houve impugnações diante da publicação dos editais. Todos os pressupostos, ministra presidente, foram atendidos aqui para a formação do Partido Missão, e esse sonho não seria possível se não fosse a Justiça Eleitoral aqui. Eu exalto a atuação, isso não é necessário, não seria necessário, mas diante de tantos ataques à Justiça Eleitoral, cabe ressaltar que o atendimento da Justiça Eleitoral em todo o processo de formação do partido foi primoroso, desde os cartórios eleitorais até os tribunais regionais eleitorais, corregedorias eleitorais. Vossa Excelência também me atendeu em audiência. Então, o atendimento foi excelente. Isso mostra que a democracia brasileira, pautada aí nos partidos políticos, no pluripartidarismo, como pilar da sua democracia, está funcionando bem. Então,
diante do preenchimento de todas as condições, da ausência de impugnação, o que se requer aqui, excelências, é o deferimento do registro definitivo do partido Missão. Tem lá uma questão que a Procuradoria Geral Eleitoral, e eu aproveito para saudar o excelentíssimo Vice-Procurador-Geral Eleitoral e também para dizer que o Ministério Público Eleitoral acompanhou todo esse processo de formação do partido, fiscalizando ativamente e apontando, fazendo os apontamentos necessários. A correção do estatuto já está sendo feita, então houve uma sugestão de homologação parcial, mas na esteira dos julgamentos anteriores dessa corte, isso não é óbice à aprovação do partido político. Então o que se requer aqui é o registro definitivo do partido Missão com a homologação, ainda que parcial, pendente de modificação do seu estatuto. Obrigado, excelências. Agradeço a Vossa Senhoria. Passo a palavra ao eminente ministro relator André Mendonça para voto. Agradeço, senhora presidente, minha saudação a Vossa Excelência, também aos eminentes ministros, vice-procurador-geral eleitoral, senhores advogados, advogadas. De modo especial, cumprimento o doutor Arthur Luiz Mendonça Rolo, que assomou à tribuna para a sua sustentação oral, e a todos os convidados e aqueles que se fazem presentes. Eminentes ministros, eu compartilhei com Vossas Excelências o texto do voto. Assim, salvo alguma questão específica de esclarecimento, eu vou ler a ementa, que assim está consubstanciada. Nos termos do artigo 17 da Constituição, é livre a criação de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e ainda observados os seguintes preceitos: o caráter nacional, a proibição do recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo estrangeiros, ou de subordinação a estes, o dever de prestar contas à Justiça Eleitoral, bem como o funcionamento parlamentar de acordo com a lei. Em segundo lugar, o parágrafo 2º do artigo 17 da Constituição prevê que os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídica na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral. 3. No campo infraconstitucional, a matéria é regida pela Lei 9.096 de 95, que dispõe sobre partidos políticos e regulamenta os artigos 17 e 14, parágrafo 3º, inciso 5 da Constituição. E no âmbito infralegal, pela resolução do TSE de número 23.571 de 2018, cuja função primordial é garantir a fiel execução da legislação de regência, definindo, para tanto, os procedimentos e prazos a serem observados nas etapas de criação da nova sigla. No caso, foram juntados à ata da reunião de fundação do Partido Missão, ou simplesmente Missão, realizada em 10 de outubro de 2023, com as respectivas assinaturas e firmas reconhecidas em cartório, e o exemplar do Estatuto aprovado, acompanhados ainda do requerimento para o registro de pessoas jurídicas, o qual foi formalizado perante o cartório do 2º Ofício de Brasília, tudo autenticado. Ainda, o caráter nacional da agremiação partidária demanda a comprovação no período de 2 anos, contados a partir da aquisição da personalidade jurídica do partido em formação, quanto à obtenção do apoiamento mínimo do eleitorado. Considera-se apoiamento mínimo o correspondente a pelo menos 0,5% dos votos dados na última eleição geral para a Câmara dos Deputados,
em conformidade com certidão da Justiça Eleitoral, verifica-se que a data limite para obtenção do apoiamento mínimo ocorreu no dia 23 de outubro do corrente ano, e que no dia 29 de julho deste ano também, o sistema acusou e certificou um total de 577.999 apoiamentos à omissão. Nesse cenário, considerados os votos válidos para a Câmara dos Deputados no pleito de 2022, que teve um total de 109.408.474 votos, o quantitativo mínimo ficou em 547.042 votos, o que corresponderia a 0,5% do total. Portanto, houve um apoiamento mínimo superior ao coeficiente necessário, restando comprovado esse requisito. Em sexto lugar, da data da reunião da fundação do Partido Missão, realizada em 10 de outubro de 2023, foi consignada a presença de 120 eleitores de 11 estados, estando cumprido assim o comando do artigo 10 caput da Resolução TSE 23.571 de 2018. Em sétimo lugar, o partido apresentou a documentação prevista no artigo 26 da Resolução 23.571 de 2018, inclusive no tocante à comprovação de deferimento das inscrições dos órgãos partidários pelos tribunais regionais eleitorais dos seguintes estados: Bahia, Goiás, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo, Distrito Federal, Paraná e Minas Gerais. Assim, está demonstrada a constituição do mínimo de 1/3 dos diretórios estaduais. Oitavo, a adoção da sigla missão indicada pelo partido não apresenta óbice, inserindo-se no campo da autonomia partidária. 9. O pedido de utilização de número de legenda já utilizado, mas que não mais pertence à anterior agremiação partidária em virtude de fusão já consumada. A esse respeito, conforme pacificado nesta Corte Superior, a partir do trânsito em julgado da fusão, o partido fundido deixa de existir enquanto agremiação. Como consequência, nos termos do artigo 27 da Lei dos Partidos Políticos, o seu registro é cancelado junto ao registro das pessoas jurídicas e ao Tribunal Superior Eleitoral. Por tais razões, o partido fundido não mais goza da proteção prevista no artigo 7º, parágrafo 3º da Lei dos Partidos Políticos. Portanto, a anterior adoção por agremiação atualmente com registro cancelado do número 14 não configura óbice, não havendo impedimento quanto à utilização deste número por parte da legenda que ora pleiteia. Em 10º lugar, o Tribunal Superior Eleitoral admite o deferimento do registro do Estatuto de Partido Político e de anotação do órgão nacional, mesmo nas hipóteses em que os dispositivos constantes do Estatuto devam ser aprimorados ou mesmo suprimidos. Nessa linha, a título ilustrativo, cito o RPP de número 0600-412, dígito 09 do Distrito Federal, relator designado o ministro Edson Fachin. 11. Conforme jurisprudência deste TSE, em que pese não haver previsão expressa de critérios referentes à distribuição dos recursos do fundo partidário aos órgãos inferiores, o artigo 44, inciso 1 da Lei das Eleições, estabelece a aplicação vinculada dos recursos da agremiação na manutenção das sedes e dos serviços do partido.
com o intuito de preservar o caráter nacional da agremiação e o seu funcionamento regular nas diversas municipalidades. Cito nesse sentido a reconsideração na PET de número 100, relator o ministro Sérgio Banhos. Ainda, no voto condutor correspondente, consignou-se que, abro aspas, a concentração dos recursos no órgão de direção nacional da GREI afronta o exercício da democracia nos âmbitos regional e municipal, uma vez que inviabiliza a existência dos órgãos estaduais e municipais da agremiação, além de prejudicar a realização de campanhas eleitorais. Fecho aspas. Em sentido oposto, a regra contida no parágrafo 3º do artigo 63 do Estatuto do Missão estabelece que, abro aspas, os órgãos estaduais poderão abdicar a sua cota parte através de declaração emitida para o Diretório Nacional, fecho aspas. Desse modo, referido dispositivo estatutário é incompatível com a orientação estabelecida por este tribunal, razão pela qual deve ser suprimido. 12º lugar, aponto que o artigo 72 do Estatuto do Missão traz previsão genérica, segundo a qual o partido, abro aspas, atuará na prevenção, repressão e combate à violência política contra a mulher. Fecho aspas. No entanto, conforme compreensão deste TSE, a matéria deverá ser disciplinada de modo específico no próprio Estatuto. Faço referência aqui ao RPP de número 1702, dígito 17, relator ministro Benedito Gonçalves. Em razão da determinação expressa do artigo 15, inciso 10, da Lei 9.096 de 95. É dever de ser adequado esse dispositivo estatutário, conforme estabelece o RPP 25.92.956, relator ministro Benedito Gonçalves. A finalidade dessa adequação é a garantia do arcabouço regulamentar capaz de efetivamente preservar a prevenção, a repressão e o combate à violência política contra a mulher, com estrutura partidária e procedimentos adequados. Em 13º lugar, aponto que os demais dispositivos estatutários tratam de matéria alusiva ao próprio funcionamento e à organização do partido político. Assim, observado o rito regular de aprovação intramuros, tais opções estão albergadas pela autonomia partidária, o que é assegurado pelo artigo 17, parágrafo 1º da Constituição. Pedido de registro do Estatuto e do órgão de direção nacional do Partido Missão, deferido nos termos da Lei 9.096 de 95 e da Resolução TSE 23.571 de 2018. Determinação para que a legenda, no prazo de 90 dias, proceda, em primeiro lugar, a revogação do parágrafo 3º do artigo 63 do seu Estatuto, dispositivo este que desde logo fica sem anotação neste Tribunal Superior, bem como para que proceda, em segundo lugar, a reformulação da redação do artigo 72 do seu Estatuto, a fim de adequá-lo ao disposto no artigo 15, inciso 10 da Lei 9.096 de 95. Anoto que o próprio partido, nos autos, já de antemão, se disponibilizou a atender voluntariamente essas duas determinações, quando ciente dos apontamentos feitos pelo Ministério Público Eleitoral quanto a esses dois pontos. Anoto ainda que consta da minha decisão que não foi registrado pedido ou impugnação tempestivo e, em decisão na data de ontem,
de hoje, aliás, eu fiz constar que o pedido que chegou foi feito via protocolo administrativo no sistema SEI e em data já intempestiva. Por isso, também deixo de acolher esse outro pedido, apenas registrar aqui, mas que na esfera extra autos eu tomei essa decisão, consignando que que a impugnação não foi feita pelo rito procedimental adequado e também dentro do prazo legal estabelecido. É como voto, senhora presidente. Agradeço a Vossa Excelência. O eminente ministro relator, André Mendonça, defere o pedido de registro do Estatuto e do órgão de direção nacional do Partido Missão Nacional, determina que a legenda, no prazo de 90 dias, proceda à revogação do parágrafo 3º do artigo 63 do seu Estatuto, desde logo este dispositivo ficando sem anotação neste Tribunal Superior Eleitoral, e ainda determina a reformulação do artigo 72 para adequá-lo ao artigo 15, inciso 10, da Lei 9096 de 95. Como vota a eminente ministra Isabel Galotti. Senhora presidente, cumprimento todos os colegas, todos os advogados, servidores, o ilustre representante do Ministério Público Federal, na pessoa de Vossa Excelência, e eu não tenho nada a aderir ao minucioso voto do eminente relator. Agradeço a Vossa Excelência. Como voto, o eminente ministro Antônio Carlos Ferreira. Cumprimento Vossa Excelência, senhora presidente, peço licença para subscrever os cumprimentos feitos por Vossa Excelência na abertura dos trabalhos. Desejo a todos uma excelente noite. Uma saudação especial ao doutor Arthur Rolo pelo brilho de sua sustentação oral, e eu subscrevo integralmente o voto do relator. Agradeço a Vossa Excelência. Como voto, o eminente ministro Floriano de Azevedo Marques. Excelentíssima senhora ministra presidente, em nome de quem cumprimento os demais ministros, bem como as ministras Isabel Galotti e Estela Aranha, excelentíssimo diretor-geral Miguel Piazzi, vice-procurador-geral eleitoral Alexandre Espinosa, senhores advogados e advogadas, igualmente eu acompanho o voto do ministro relator, bastante rigoroso no escrutínio das exigências legais para a criação de partido e também no que toca aos dois apontamentos de ajustes no Estatuto indicados, portanto, acompanho as inteiras o voto do ministro André Mendonça. Agradeço a Vossa Excelência. Como vota a eminente ministra Estela Aranha. Senhora presidente, cumprimento Vossa Excelência. Também peço licença para subscrever os cumprimentos feitos por Vossa Excelência e por meus colegas na abertura aqui da sessão, desejando a todos uma boa noite. Também não tenho nada a acrescentar ao voto do relator, ao qual acompanho integralmente. Agradeço a Vossa Excelência. Como voto, o eminente ministro Nunes Marques. Cumprimento a eminente presidente, ministra Carmen Lúcia, a pessoa de quem saúdo todos os ministros, o vice-procurador-geral eleitoral, os advogados, servidores, e acompanho integralmente o voto do relator. Agradeço a Vossa Excelência, também eu, cumprimentando o doutor Arthur Rolo, de uma forma especial pela sustentação oral, acompanho o voto do eminente ministro relator e proclamo o resultado que o Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, deferiu o pedido de registro do Estatuto e do órgão de direção nacional do Partido Missão Nacional e determinou que a legenda, no prazo de 90 dias, proceda à revogação do parágrafo 3º do artigo 63 do seu Estatuto, dispositivo que fica, então, sem anotação neste Tribunal Superior Eleitoral, e ainda a reformulação do artigo 72, adequando-o ao inciso 10 do artigo 15 da Lei 9.096 de 95, tudo nos termos do voto do relator, o qual ainda apontou o indeferimento de impugnações apresentadas na forma do seu voto. A proclamação do resultado. Eu agradeço a participação do eminente ministro, do eminente diretor-geral da Secretaria, doutor Miguel Piazzi. Declaro encerrada a sessão administrativa. Abro a sessão jurisdicional, convidando o senhor secretário, doutor João Paulo Oliveira, para tomar assento ao plenário. Peço que proceda a leitura da ata da sessão anterior.